Dios te bendiga, hermano Miguel. Deus te abençoe, irmão Miguel. Essa escritura que me enviastes de São João 8:23, 8:23, que es donde dice, que é onde diz, e lhes disse, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste yo no mundo, soy de este mundo. eu não sou deste mundo. Por eso Por os dije isso que moriréis vos en disse vuestros que pecados, morrereis em vossos pecados. Porque Se não creis ou credes que eu en sou, vuestros pecados em moriréis. vossos pecados Si no creéis morrereis. que yo soy, Se não creis esse que eu Cordeiro sou perfeito esse que Cordeiro perfeito que estaba representado allá en los estava machos representado lá nos bodes ou Em nos el- cabritos, tiempo no tempo quando se estaba se estava tipificando, tipificando, simbolizando esse Cordeiro perfeito que iria vir e allí ou que estaba en chegaria, medio de ellos e aí estava no meio deles la aí realidad. a realidade, o real, Eso a realidade que ellos disso estaban que eles llevando a estavam cabo por sus fazendo pecados, que pelos seus lo que hacía pecados, era que cubría porque o que fazia era que os pecado, cobria não que o o quitava, pecado, sino que não o que o cobria. tirasse, senão que o cobria. y entonces E então, al ellos creer ao eles esse tipo, crerem nesse tipo ou podían seguir tipologia, viviendo, poderiam Deus lo continuar veía vivendo, ou seja, através Deus os sacrifício, via através desse el cual sacrifício estaba representando que estava esse representando Cordeiro perfeito. esse Cordeiro perfeito, Porque a estava paga do pecado é representando morte. esse sacrifício, porque o pagamento Tenía do pecado que é haber morte. algo que lo E tinha que simbolizara. haver, que existir algo Eso que está o en el simbolizasse. Isso libro de está citas, creo que hay no una livro de parte citações, creio que tem uma donde, parte a ver si aí, te lo encuentro por aquí, onde Miguel vamos ver se eu Aguilito, encontro por aqui, en Miguel, bem donde rapidinho, él onde escribió ele escreveu de desse extrato do irmão Branham. Ahora ve Agora vê que ele, al estar ya presente, dice, ao al já estar estar presente, diz que ao Cristo estar presente, o sea, ya no la, ou seja, já no la sombra, não a sombra, sino la realidad senão a realidade, o real, de esos tipos y figuras. a realidade Quando desses ele diz, tipos e figuras, quando ele diz, Si no creéis que yo soy, se não creis ou credes que eu sou, en vuestros pecados em moriréis. vossos pecados morrereis, porque já No iba a ser efectivo não ia ser eficaz ou ter efetividade el sacrificio o de esos sacrifício corderitos, desses cordeirinhos, sino que con senão el que sacrificio de com o Cristo iba a ser sacrifício de Cristo ya quitado já iria ser esse tirado, tipo e figura. esse tipo e figura iria ser tirado y com o sacrifício aquele de Cristo. E todo que aquele siguiera sacrificando que continuasse sacrificando cordeirinhos, porque não chegou a crer no Cordeiro entonces iba a perfeito, morir então iria morrer, a pessoa iria morrer en y con sus propios pecados. nos seus pecados e com seus próprios pecados. Esse que te dije era el libro de Esse citas, que eu te falei era do está na livro de página citações, 123, está na página lá 123, a Dice, ele 1099. era Elohim, Diz ele era Elohim, o eterno, pero en él mas había nele pensamientos. havia pensamentos nele, ele queria se fazer material, matéria. Él escribe Elohim, E ele escreve quería Elohim, hacerse carne. queria se fazer carne. Amém. Elohim, Dios quería hacerse carne. Elohim, Deus queria se fazer Y abajo carne. escribe uno tiene que Embaixo escreve, a pessoa algo para tem simbolizar. que fazer algo para simbolizar. hacer. ¿Y qué Tem hizo que él? fazer alguma coisa para simbolizar. E o que ele fez? Entonces él habló una palabra y la Então palabra ele fue falou uma palavra materializada. e a palavra Esse é foi todo o materializada. quadro, desde Esse é Gênesis todo o ao quadro, o Apocalipse. cenário, desde Não há o nada Gênesis errado. até o Esse Apocalipse. Elohim Não há nada errado. materializándose para É que ele Elohim pueda se ser materializando tocado, para que ele possa sentido. ser tocado, E no sentido. milênio, aí está E no Elohim milênio aí sentado no está trono. Elohim sentado no Eso es trono. correcto. Isso Com é correto, todos os isso é súbditos certo. alrededor Com dele, todos os seus los que ele súditos predestinou ao redor antes dele, de la aqueles que fundación ele del mundo. predestinou desde antes da Es fundação do como un mundo. hombre
É como um homem construindo sinos ou fazendo sinos. O moldeador, aquele que molda. Cada sino tem que soar um diferente do outro. São os mesmos materiais, mas tanto de ferro, tanto de aço, tanto de bronze, para fazer que deu retinir o seu som. Dessa forma fez Deus. Ele uniu isto com aquilo, e este com aquele, e aquilo com isto, até que ele obteve exatamente aquilo que ele queria. E aí ele escreve os sinos e a sua fabricação. E escreve a palavra falada foi materializada e estará Elohim materializado no milênio. Agora, olha, irmão Miguel, na parte também daqui, do livro de Das Eras Sem Editar, onde na página 1 ele diz, disso escreveu nosso irmão William aí. Essa página 1 do parágrafo 4 diz, então, que nada, ninguém pode ter fé ou saber o que estão fazendo ou para onde vão, se não tiverem no que basear seus pensamentos e sua fé. De forma que, se a Escritura nos revelou a Cristo nestes últimos dias e a condição, a situação dos tempos nos faria bem esquadrinhá-lo, pesquisar e perceber-nos onde estamos. Aí ele escreve, não se pode ter fé se não há no que baseá-la, fundamentá-la, a fé. Ou seja, aí ele estava dizendo, Jesus estava dizendo aí que quando lhe dizem que se não creem nele, em vossos pecados morrereis, eles tinham a fé colocada, posta nos cordeirinhos, nos tipos e figuras. Mas era necessário fundamentar essa fé, mas já numa escala maior, mais alta, numa escala divina, não no amor fraterno, senão no amor, mas sim no amor divino. Tinham que amar a Deus sobre todas as coisas e basear essa fé nele. É por isso que ele dizia, Pedro, tu me amas? Aí ele estava dizendo com que tipo de amor ele tinha de amar Jesus, porque ele tinha que basear sua fé não em Jesus, não no homem, era na obra que Jesus estava por realizar, por fazer. Ou seja, a obra que ele fez, a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Porque, vamos ver lá, isso foi depois. Vamos ver aqui em São João 21. Foi depois da ressurreição, nesses dias em que ele esteve aparecendo, por esses dias, e que aí ele tinha que basear, fundamentar essa fé. É depois, João 21, versículo 15, quando tiveram comido, quando acabaram de comer, Jesus disse para Simão, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? Vejam, aquele que não deixar pai nem mãe por mim, não é apto para o reino de Deus. Lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta meus cordeiros. Voltou a falar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Lhe disse, pastoreia minhas ovelhas. Vamos ver em Mateus 19. E qualquer que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, pai, mãe, mulher, filho, ou terra, pelo meu nome, ou por meu nome, porque pelo meu nome receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Agora vejam que aí continua dizendo,
Voltou a dizer-lhes pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, me amas? Pedro lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Lhe disse: Pastoreia minhas ovelhas. Lhe falou pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se de que lhe falasse, ter lhe dito pela terceira vez. Vejam que paciente Deus é, como tem paciência. Pedro não estava respondendo como ele tinha ou teria que responder. Ele, todavia, não estava a fé de Pedro levantada, enaltecida em Jesus, em colocar essa fé, basear essa fé em Jesus. Mas vejam que, através, pela palavra, a fé de Pedro, aí ia subindo, aumentando. Mas olhem a resposta de Pedro. E aí, Pedro entristeceu-se de que lhe dissesse, lhe falasse pela terceira vez: Me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Agora sim, já. Isso era o que Jesus queria escutar dos lábios de Pedro. Uma confissão de amor para com o Mestre, para o Mestre e para Jesus. E aí estava baseando, fundamentando a fé nesse que tinha realizado, feito esse sacrifício perfeito. E, consequentemente, quando Pedro ficou de pé no dia de Pentecoste, Pedro, já aí, com essa fé baseada, porque lembre-se que para ele, Deus lhe deu essa revelação do céu, quando lhe falou, lhe disse: E vocês? Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E aí ele lhe falou: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não tu revelou carne nem sangue, senão meu Pai que está nos céus. Vamos ver, isso está em Mateus 16. Verso 16, 17 Versículo 16, 17 em diante. Então lhe respondeu Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não tu revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mas eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Agora, olhem como Pedro já estava aí baseando essa fé naquele que realizou esse sacrifício perfeito e, portanto, não iria morrer. Pedro não iria morrer pelos seus pecados ou por causa dos seus pecados, porque ele creu no eu sou. Creu no cumprimento desses tipos e figuras já sendo cumpridos em Jesus de Nazaré. E para este tempo final, ou último tempo, olhem num escrito que foi lido, de um estudo, está no estudo de setembro. Na segunda parte, parte 2, aí está esse escrito onde o irmão William escreve: aquele que recebe a Elias, Moisés e ao Messias, recompensa da restauração do reino receberá, a adoção receberá. Porque, como tudo corre ou vai paralelo, e seria paralelo em tudo, na primeira vinda do Senhor, todo aquele que baseie sua fé na sua primeira vinda iria receber a salvação
e vida eterna, obtinha o novo nascimento, obtinha as primícias, obtinha o novo nascimento, as primícias, ou seja, obtinha o novo nascimento. Mas não podia ficar aí, ou parar aí. Depois, para receber a dupla porção, que é o corpo eterno e glorificado, a fé tem que estar baseada, fundamentada em algo, em alguma coisa, tal como aconteceu na primeira vinda do Senhor. E a pessoa pode ter a fé baseada naquilo que estava mostrando que seria a realidade e não receber o benefício da sua vinda, a qual vem com juízo, mas que para os escolhidos de Deus vem com misericórdia a sua vinda, e aí é onde está o segredo do sétimo selo. Porque nessa página 369 do livro dos selos, olha, quando ele diz ou fala, aí agora prestemos atenção nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, aquilo que vai acontecer com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada ou confirmada do Deus vivente. Esses profetas estarão aí ou lá e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas, através ou nesse tempo, por esse tempo. Depois aqueles clamarão para as pedras e os montes que os escondam, da própria palavra da qual antes tinham zombado, da mesma palavra, ou seja, do mesmo véu de carne onde a palavra estava sendo trazida para o povo. Porque agora podiam ver que ele vinha, ver que ele vinha. Aí perceberam o que esses profetas tinham falado, tinham dito, que é o que continua dizendo. Diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra. E agora aí estava a palavra encarnada. E ele tinha escrito aí, no anjo de Jesus, Moisés e Elias. Agora, aí é onde muitos talvez se enrolam, ficam enrolados, porque é o mesmo anjo. O anjo do pacto é o Espírito Santo quem opera esses ministérios. E quando se diz anjo do Senhor Jesus Cristo, é o seu Espírito Santo, é o Espírito Santo que ele deixou na igreja, mas que estaria encarnado, feito carne em um homem. Sempre foi o Espírito Santo nos mensageiros, chamado de o anjo do Senhor. E quando o vemos mostrando para a sua igreja todas as coisas que iriam acontecer, as boas novas, esteve no meio da sua igreja falando com a sua igreja, ele nesse corpo criado, olhem, lá no tempo de Abraão, diz o irmão Branham que Deus tomou pó da terra, diz que criou um corpo e disse: Gabriel, entra aí. Depois criou outro e disse: Miguel, entra aí. E depois fez o seu próprio corpo e diz que seria tal como nos dias de Abraão. Portanto, iríamos estar vendo a manifestação de Deus num certo tempo. E isso, nós vimos mostrado isso aí no tempo de Abraão e de Ló, onde veio a destruição de Sodoma e Gomorra. Ou seja, que tal como aconteceu lá onde estava Elohim com os ministérios de Moisés e Elias, representado em Gabriel e Miguel, no fim do tempo, antes da grande tribulação, tem que estar no meio da raça humana, no meio da noiva tem que estar Elohim com Moisés e Elias. Não foi visto no Monte da Transfiguração? Lá, Jesus, e um de cada lado, Moisés e Elias, mas depois, quando olharam, Jesus ficou sozinho, porque essa é assim que Deus estaria cumprindo a sua vinda neste tempo final, no fim do tempo. Agora,
o anjo de Jesus, o anjo do Senhor Jesus Cristo, então estaria operando esse ministério de Moisés e esse ministério de Elias e esse ministério de Jesus em um homem. E aqui já se tinha feito um labor, um trabalho, e diz que eles zombaram muito desses profetas, mas agora a palavra tinha vindo encarnada, tinha chegado a palavra encarnada. E aí é que ele escreve no anjo de Jesus, Moisés e Elias. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito, muito tarde. Eles conheciam muito bem o castigo que lhes esperava ou aguardava. Eles tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos igual a este. Ou seja, como esse que ele estava pregando aí. E haviam pessoas sentadas escutando ele, ou seja, eram pessoas conhecedoras, mas que não tinham a fé baseada, fundamentada no cumprimento daquilo que Deus tinha dito através do precursor, William Marion Branham, o reverendo William Marion Branham. Eles estiveram em cultos como estes, e tinham escutado todas essas coisas, tinham ouvido ou escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, ou seja, que eles sabiam que isso que estava acontecendo com eles, estavam recebendo, estavam encarando, ou seja, estavam recebendo tudo isso que eles, ou seja, que esses ministérios tinham falado já nas suas pregações, falado disso nas suas pregações, nas suas conversas, na forma em que Deus estava trazendo a sua palavra. E vejam, tinham escutado, mas a fé, eles não tinham a fé baseada nessa escritura que estava sendo cumprida, porque era uma palavra que tinha sido falada e ali estava a palavra encarnada, feita a carne, sendo cumprida, tal como foi ou aconteceu na sua primeira vinda. Agora, aí é que está também a parte onde ele tinha dito ou falado que iria existir um novo propiciatório. Nesse livro de Revelação, capítulo 4, aí é onde nos fala, nos diz, porque... Olhem, Miguel, tem eu creio que isso está no livro, mas também é no folheto, mas no livro, eu creio que é em Revelação capítulo 4, na parte, vamos ver se eu acho aqui rapidinho, se não for a parte 2, a segunda parte, é na parte 2, Revelação capítulo 4, é na parte 2. Segunda parte, onde ele diz, vamos ver se eu acho aqui no livro, para lê-lo, não sei se eu tenho aqui o folhetinho, mas... Na página 562... do livro das eras, sem editar. A tradução talvez esteja um pouquinho diferente, mas vejam, lendo, vamos ver se eu acho a mesma mensagem do livrinho. Essa parte tem umas palavras aí que estão um pouco diferentes. É o mesmo significado, mas diz agora, como vemos ou vemos, agora esse era o trono de Deus no céu. Moisés o fez na terra conforme o modelo, era o trono de Deus, porque o seu tribunal estava representado aqui na terra, no lugar santíssimo.
teve. Todo Israel vinha até esse lugar para achar e encontrar misericórdia, porque Deus só os encontrava debaixo do sangue derramado. E aí é que ele escreve aí: o trono de Deus, tribunal de juízo, é igual ao lugar santíssimo. Agora escute. Agora escute bem de pertinho. Então a glória da Shekinah levantou-se desse propiciatório um dia e se estabeleceu num outro tabernáculo, ou em outro tabernáculo. O Pai, a ninguém julga, senão que todo juízo deu ao Filho. O Pai a ninguém julga, senão que todo o juízo deu ao Filho, ou para o Filho, o tribunal de Deus. Se falarem contra mim, vejam aqui no folheto diz: tu falas contra mim e isso vai te ser perdoado. E no livro diz: se falarem contra mim, te será perdoado. Fala de outro, no folheto diz: fala de outro ou de um outro. Outro vem, outro propiciatório. Escreve trono. Falem reticências. Aí no livro diz: falem reticências. Se falarem contra o Filho do Homem, eu os perdoarei. Agora aí é que ele escreve: outro propiciatório vem, e do lado esquerdo escreve Moisés e Elias. Agora vejam como, de que forma essa escritura vai junto com a 369 dos selos, onde nós paramos lá, mas vamos terminar esse parágrafo aqui. Eu os perdoarei, mas algum dia, eu estou na 562, mas algum dia o Espírito Santo virá morar no coração da gente, das pessoas, e uma palavra contra ele nunca será perdoada. O que é que nós vemos aqui no livro dos selos, onde estamos lendo? Eles estiveram em cultos como estes e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. É por isso que na escritura que tu me enviastes, de São João capítulo 8, aí ele lhes estava advertindo, avisando, estava falando, dizendo, ou seja, na sua pregação, Jesus já estava mostrando: olhem, se vocês não creem em mim, vossos pecados morrereis. Ou seja, lhes estava falando uma palavra que era vida ou morte para aqueles que a escutaram. Era ou morres ou vives eternamente. Agora aqui Deus está nos mostrando aqui, e nisso que nós lemos desse novo propiciatório, que Deus estaria revelando quando ele tomou o título de propriedade, terminou a obra de intercessão no céu, nesse propiciatório, e agora diz que existe outro trono, tem outro trono, outro propiciatório, onde Deus falaria para o seu povo. Porém, não como cordeiro, senão como leão. E para Deus falar para o povo sempre tem que ser do meio entre os dois querubins, no meio dos dois querubins, não pode ser de outro jeito, mas como o lugar santíssimo tinha que estar materializado também na terra, tal como aconteceu com o átrio, com o lugar santo. Ora, o lugar santíssimo e todas essas coisas e todos os elementos que estavam aí, tudo que estava sendo representado aí tinha que se tornar realidade no meio do povo. E como é que Deus faz? E cumpre na terra, no meio dos seres humanos, aquilo que está simbolizado e trazê-lo para a terra para dá-lo a conhecer para o povo, ora, através de seres humanos, seus agentes, seus embaixadores, seus profetas, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Amós 3:7. Agora vejam, aí, quando ele escreve: mas o tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E aí é que ele escreve Elias e Moisés. Quem recebe a sua mensagem, recebe misericórdia. E está falando
no sexto selo, e o sexto selo é um selo de juízo. Se as pessoas pudessem entender a graça de Deus derramada sobre o povo, a misericórdia de Deus estendida para o povo, para com o povo, e que não existe, não tem outra esperança para o mundo hoje, senão apenas recebendo esses ministérios. Se dariam conta, perceberiam que tem que basear sua fé já não numa dispensação passada e em um propiciatório que passou, senão que tem que basear, fundamentar sua fé nesse novo propiciatório para que obtenham assim misericórdia, perdão de pecados e recebam essa dupla porção, ou seja, esse corpo eterno e glorificado. Mas isso será apenas para os escolhidos. Só para os escolhidos a noiva, pela qual é que ele vem, porque ele vem pela sua igreja e ela está no ponto de ser raptada. E continua dizendo, quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. Pense nisso. Então, ali eles se encontravam ou estavam aí. Não tinham nem onde se esconder. A Bíblia diz que diziam para os montes e para as penhas, caíde sobre nós e escondei-nos da face da cara daquele. Aí é onde ele diz juiz, escreve juiz, porque ele vem como juiz, daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, trono de Davi. A ira do Cordeiro, pois aí ele escreve leão, porque é o mesmo. Vejam, João olhou e viu um cordeiro, mas o ancião diz que é o leão, porque é o mesmo personagem. Eles tentaram se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, oraram, mas as orações foram feitas muito, muito tarde. Aí é onde diz, montes e pedras, reinos e governantes, escreve ele. E quando ele diz que foram feitas muito tarde, as orações, diz que não tinha sangue no propiciatório. Olhem, se todavia estivesse o templo lá em Jerusalém, eles ainda estariam sacrificando animaizinhos, os hebreus. Mas vejam que aí foram para onde? Ou seja, basearam sua fé nesse momento nesse propiciatório, o qual já não estava funcionando, e do qual o dele, Jesus estava falando aí nesse capítulo 8, versículo 24, que é a escritura aqui da qual estivemos lendo nestes minutinhos. Já lhe estava dizendo que não podiam continuar baseando a sua fé nesses animaizinhos para cobrir o pecado, senão que estava aí, o Cordeiro Perfeito estava aí, e que tinham que basear a sua fé nele, crer nele. E agora, muitas pessoas pensam que todavia que ainda tem muitos pregadores, há muitos pregadores que estão pregando salvação e vida eterna, e isso está bem, que façam isso, está bem, mas já, ao não estar, ele já não estar aí fazendo intercessão até pelo último escolhido, ora, as orações já não chegam até o céu, a Deus, senão que são orações feitas tardiamente, tarde. Mas o que foi que aconteceu com os escolhidos? Eles estariam crendo nesse novo propiciatório, e assim Deus os vê através por esse propiciatório e os vê justificados.
E disso, e do qual virão batendo na porta. Mas o que foi que aconteceu aqui? Senhor, Senhor, abre-nos. Ou seja, esse mundo denominacional, as fátuas loucas, e até mesmo os de dentro, os quais, porque o juízo começa pela casa, e são os que plenamente se cumpre essa escritura neles, de que estiveram em cultos como estes. São pessoas conhecidas, que se conhecem, que estiveram desde o princípio, mas no fim são como os Judas, que no final não chegam, senão que se afastam, rejeitam tudo aquilo que foi falado, e disso tem na sua frente a realidade, o cumprimento daquilo que foi precursado, daquilo que foi anunciado, daquilo que foi trazido por esse poderoso arcanjo na sua frente. E nós vemos ele falando aí com Maria. Agora, irmão Miguel, esse tema é para a pessoa continuar falando dele, porque tem tanta coisa para se falar. Essa escritura que tu me enviaste, de São João capítulo 8, do versículo 23 e 24, e toda essa escritura, mas esses dois versículos aí, e olhem tudo que aí num momentinho, pequeno momento, estivemos vendo agora, de tudo que existe, em basear essa fé, fundamentar essa fé no cumprimento, na realidade, já não nos símbolos, nas sombras, senão na realidade. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, que Deus te guarde, e muito obrigado por esta oportunidade que tu me concedes de te escutar e eu te enviar estas palavras e compartilhar contigo, com todos aqueles que escutarão, porque é bom que também escutem estas palavras, e que Deus te abençoe grandiosamente nesta noite, nesta tarde lá, na tarde daí, nessa tarde onde estarás com os irmãos aí presentes. Que Deus te abençoe, Miguel, grandiosamente, a todos os irmãos lá no México e em todas as partes ou lugares onde estas palavras estarão sendo escutadas. Que Deus os abençoe e Deus os guarde hoje, sexta-feira, 9 de fevereiro deste ano de 2024. Aí se pode falar da fé baseada. Eu não sei se a fé baseada na Escritura sendo cumprida, a fé baseada na Escritura sendo cumprida ou sendo materializada. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, que Deus te guarde grandiosamente. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.